A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2025, das lições bíblicas jovens, que tem como título um convite à autenticidade. Nós, neste trimestre, estaremos comentando a lição A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. O comentarista desta lição bíblica deste trimestre será o pastor Eduardo Leandro Alves. Ele é doutor e mestre em teologia, ele tem graduação em teologia e é licenciado em sociologia. Atualmente ele é pastor da Assembleia de Deus em Rio Tinto, na Paraíba. Ele também é comentarista das lições bíblicas de jovens e autor de alguns livros, dentre os quais alguns publicados pela CPAD. Então, hoje estaremos dando início à nossa lição de número 1, um convite à autenticidade. Neste trimestre, como os irmãos estão percebendo, estaremos estudando a epístola de Tiago. Tiago, irmão de nosso Senhor, como nós vamos ver já nesta primeira lição. Na lição de hoje, vamos comentar fazendo praticamente uma introdução, como é de praxe a CPAD fazer em todas as lições bíblicas, tanto de jovens, adultos, adolescentes. A primeira lição é uma lição mais introdutória do assunto, e principalmente a lição que vai estudar um livro bíblico, ou seja, uma carta, a carta de Tiago. Então vamos iniciar falando sobre essa primeira lição, o convite à autenticidade. Nesta lição, nós vamos estudar justamente a carta de Tiago ao longo do trimestre e vamos ver que ela, dentro do Novo Testamento, é um texto que é bastante rico porque ela traz uma praticidade. Por isso, Tiago ele é tido como Provérbios do Novo Testamento, porque Provérbios é um livro de quê? De sabedoria, que traz conselhos. E foi o que nós estudamos no trimestre passado, na lição bíblica de jovens, livro de Provérbios. E agora nós saímos do livro prático do Antigo Testamento, estamos para um livro prático agora no Novo Testamento. Então a profundidade que nós vamos ver nessa carta de Tiago, ela vai se tornar evidente quando nós considerarmos justamente o contexto histórico e a situação dos destinatários originais da carta a Tiago, né, que é a carta que Tiago escreve para os seus destinatários. Pois bem, o tópico primeiro da nossa lição vai falar justamente a carta de Tiago, da autoria. Então, a carta de Tiago ela é atribuída a Tiago o Justo. E esse Tiago Justo, da qual nós estamos falando, é justamente o meio-irmão de Jesus, que foi o líder da igreja de Jerusalém. Então, meu irmão, ele não foi um dos 12 apóstolos. A gente tem que frisar bem isso. Esse Tiago que nós estamos falando é o irmão de nosso Senhor Jesus, que não foi um dos apóstolos de Cristo, ou seja, não foi um dos 12, até porque eles vieram a crer em Cristo só após a sua ressurreição. Então, esse Tiago que nós estamos falando é o meio-irmão de Jesus. Então, Tiago, já vamos entrar agora de fato aqui no segundo subponto da lição, que vai falar justamente sobre o contexto histórico e a data. O primeiro ponto, nós só recapitulando, né, falou sobre a autoria, quem é o autor da carta, né, e quem é esse Tiago que escreveu a carta que leva seu nome. E o segundo vai falar justamente sobre este contexto histórico e a data. O contexto histórico vai nos mostrar justamente que quando Tiago escreve essa carta, o contexto que está acontecendo com os destinatários é justamente um período de perseguição e um período de desafios, né, que são enfrentados justamente por aqueles cristãos primitivos. E aqui nós vamos ver já no início de Tiago, ele faz a citação ali às 12 tribos que estão dispersas, e muito provavelmente está se referindo aos crentes, né, aos cristãos de origem judaica. Então, algumas dessas características elas são dignas de nota, né, e demonstram aos leitores, no caso a audiência, familiarizados com o contexto judaico. Então, o que Tiago está escrevendo aqui,
a gente percebe que para que ele está escrevendo, as pessoas tinham um contato mais direto e de fácil compreensão dentro do contexto judaico, né? Em Tiago nós vamos ver que ele vai fazer referência a sinagogas, faz referência a Abraão como nosso pai. Ele vai utilizar do Antigo Testamento em várias citações diretas e alusões também a alguns textos do Antigo Testamento. O texto de Tiago, como eu falei inicialmente, ele se assemelha um pouco com a literatura, né, sapiencial, que é de sabedoria. E o tom profético da carta, ela contribui justamente para essas afirmações. Então, este é o contexto em que a carta ele foi escrita, né? O contexto histórico. Já a data, ela é datada entre o ano 45 e 62 depois de Cristo. Então, está dentro deste conceito. A carta, possivelmente, ela foi escrita entre esses anos, em um desses anos, né, entre 45 e 62 a.C. E uma datação anterior a 62 depois de Cristo é sugerida porque Tiago, conforme a tradição, né, foi martirizado justamente por volta desse ano. Então a tradição, ou seja, os pais apostólicos, os primeiros cristãos ali, os discípulos dos apóstolos de Cristo que escreveram, deixaram algumas coisas registradas, falam e registram, né, que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi martirizado no ano 62. Por isso a carta de Tiago, ela foi escrita com toda certeza antes do ano 62. Não sabemos a data ao certo, mas temos a plena convicção que foi antes do ano 62 antes de Cristo. Então a datação mais precisa, né, 62 depois de Cristo, na verdade, né, porque estamos já na era cristã. Então 62 depois de Cristo é a data limite ali que Tiago possivelmente tinha escrito a sua carta. E a datação, né, que mais precisa a datação mais precisa depender de diferentes análises, né? Então, todavia, né, alguns estudiosos optam justamente pela datação entre o ano de 45 a 50 depois de Cristo. E isso faria, né, da carta de Tiago uma das mais antigas do Novo Testamento. Então, isso tem que frisar também. O subponto 3 vai falar justamente sobre o estilo e a estrutura da carta. O estilo da carta, ele é direto, é um estilo prático e reflete justamente a personalidade de Tiago como líder pastoral, que está justamente preocupado com a vida cotidiana dos crentes. Isso é o estilo. Então, o estilo é direto e prático, é uma carta prática, né? Já a estrutura, ela inclui conselhos práticos, inclui exortações, ensinamentos morais, tornando a carta bastante acessível e aplicável. Então, o texto de Tiago, ele fornece uma espécie de espelho, no qual o crente ele pode olhar para si mesmo de forma atenta e demorada, buscando justamente ajustar a prática cotidiana e a crença, que no caso o termo que nós usamos é a ortodoxia e a ortopraxia. Então, além de fortalecer e encorajar os fiéis em meio às dificuldades, então a carta a Tiago, que Tiago escreve, a carta de Tiago traz justamente todos esses ensinamentos. Já o subponto 2 vai falar justamente sobre propósito e atualidade da carta. Vai falar sobre o propósito da carta. O propósito principal da carta de Tiago é justamente incentivar os cristãos a amadurecerem na fé, enfrentando provações com alegria, sabendo que a prova da fé ela produz perseverança, como Tiago já fala na introdução da sua carta, capítulo 1, versículo 2 a 4. Então, este chamado é justamente Tiago chamando os crentes para crescerem espiritualmente. E este é o propósito, vamos falar assim, central da carta de Tiago. Então, o propósito que Tiago está escrevendo tem um propósito justamente que os crentes venham a viver a sua fé, né, de uma maneira concreta, demonstrando a verdadeira maturidade que a fé genuína ela pode produzir. Pois ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática consiste em não crer que ela é a palavra da verdade que pode salvar. Então, neste ponto aqui que fala do propósito, nós temos que ver que a
palavra aqui que o autor está trazendo no comentário bíblico vai nos mostrar que tem um propósito. E o propósito é justamente esse: incentivar os crentes a amadurecerem na fé. O segundo ponto vai falar sobre aplicação prática. Neste ponto aqui, o autor vai trazer justamente esse ensinamento, nessa estrutura, o estilo da literatura que Tiago está escrevendo aqui. Ele traz ensinamentos práticos, ensinamentos diretos, que as pessoas leem e vão entender. Por isso ele vai falar questões de controlar a língua, vai falar de pureza moral, vai falar de justiça social, e são justamente temas que nós lidamos na nossa vida diária. Por isso, a carta de Tiago ela tem essa aplicação prática, porque ele trata de coisas cotidianas do nosso viver, coisas que nós lidamos diariamente. Então isso vai trazer justamente esse bom proveito que a carta de Tiago tem. Por isso, mais uma vez, enfatizamos que a carta de Tiago é justamente o Provérbios do Novo Testamento, que traz ensinamentos práticos, ou seja, ele é direto, ele já mostra ali o que se deve fazer, o que se não deve fazer, ou seja, ensinamento prático e direto para que cada um venha a amadurecer na fé, vivendo de fato a palavra de Deus. O terceiro ponto deste tópico, o autor vai falar convite à autenticidade. Neste ponto aqui, vai falar um pouco sobre autenticidade, que é o tema, né, vamos falar assim, da carta de Tiago, né, chamando o crente a ser autêntico, ou seja, ter a vida prática, de fato, aquilo que ele é ensinado pela palavra. Então, antes de mais nada, nós temos que definir o que é autenticidade. Porque se eu estou sendo convidado a ser autêntico, eu tenho que saber o que é autenticidade. Então, a autenticidade é justamente, né, a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo uma compatibilidade entre crenças, entre valores e ações. Então, é uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. No contexto espiritual, a autenticidade na vida espiritual fala justamente sobre praticar a fé de uma maneira que realmente possa, né, ressoar a crença em Cristo, e não apenas seguir, né, os rituais, seguir tradições, por obrigação, como algo engessado, não. A autenticidade na vida espiritual é justamente praticar a fé de maneira que ela venha a ser ressoada a quem está nos olhando e nos percebendo. Então as pessoas vão olhar e vão perceber Cristo em nossa vida. Então isso tem que ficar também claro. O terceiro ponto da lição, o autor vai falar sobre a importância da carta, falando sobre os destinatários. Nós até tocamos nesse ponto anteriormente, né, que os destinatários da carta é justamente as 12 tribos que andam dispersa. Então, estudioso vai colocar justamente o período de sua escrita, né, após os acontecimentos que estão narrados lá em Atos capítulo 8, porque está mostrando aqui que os cristãos eles estão dispersos em todo o reino, justamente quando Estevão é martirizado, é morto, o povo ali crente, né, que tinha sua fé em Cristo, se dispersa pelas cidades da vizinhança e por outras regiões. Então, possivelmente, por isso alguns estudiosos vão colocar justamente que o período que a carta foi escrita se deu após esse evento do martírio de Estevão. Então, o termo dispersão ele geralmente é aplicado aos judeus que viviam fora da Palestina. Então, o fato de ser uma carta vai denotar justamente que o autor ele está longe de quem ele está escrevendo, da sua audiência, porque uma carta é o quê? Eu escrever para alguém que não está próximo a mim, que está distante. Então, Tiago ele está escrevendo para um público, para uma audiência de pessoas que estão distantes da localidade que ele está escrevendo. Então, assim, né, defende-se que eram leitores cristãos
de origem judaica e que conheciam bem a geografia e os termos, né, da região. Então, nós percebemos justamente nesse ponto aqui que o autor vai falar sobre os destinatários, está se referindo justamente a pessoas que foram dispersas devido à perseguição, que é justamente o contexto histórico que nós falamos no primeiro ponto, que a carta foi escrita em um momento de perseguição e de enfrentar algumas coisas que viessem causar desarmonia entre os crentes. O segundo ponto da lição, o autor vai falar sobre relevância da carta para a igreja primitiva. Então, neste ponto aqui, o que a carta traz de relevância para a igreja que ela foi escrita, para a igreja primitiva? Então, a carta de Tiago, né, ela vai desempenhar justamente essa serventia, vamos falar assim. Vai trazer a relevância para a igreja. E que tipo de relevância é esse que vai trazer? Servia justamente como um guia moral e como um guia espiritual. Então, qual a relevância que a carta tem para a igreja primitiva? E nós não ficamos de fora disso. É justamente um guia moral e espiritual que vai ajudar justamente os cristãos a manterem sua fé em meio às provações. Então, a ênfase que a carta dá na perseverança e na ação prática, ela é reforçada, né, justamente pela necessidade de uma fé que deve ser viva, de uma fé que deve ser ativa. Então, é importante frisar que a ética de Jesus, né, aquilo que Jesus ensina nos evangelhos, em especial nas bem-aventuranças, constitui um tema central desta carta e é de extrema importância para a igreja. Então, meu irmão, a carta de Tiago ela desempenha um papel importante na formação da ética e da prática da igreja primitiva. E uma dessas contribuições que nós podemos frisar, que é uma das mais significativas da carta de Tiago, é justamente a discussão sobre a relação que há entre a fé e a relação que há entre a fé e as obras. Então, ele afirma que a fé sem obras é morta. E essa ênfase, né, na necessidade de demonstrar a fé por meio de ações concretas era crucial, justamente para a igreja que estava buscando estabelecer a credibilidade, uma igreja que estava buscando estabelecer a autenticidade da sua mensagem em um ambiente muitas vezes hostil e cético. Então, a relevância da carta para a igreja era justamente essa, esse papel de formação ética e formação moral de uma forma prática, trazendo praticidade para a igreja. O terceiro e último ponto da lição vai falar sobre a sua contemporaneidade. Neste ponto aqui, qual a relevância que ela tem para a atualidade? E nós vamos ver que a carta, né, de Tiago, ela permanece justamente como esse pilar fundamental na formação da vida cristã, autêntica e prática, né? Então, com uma autoria de peso, Tiago, meu irmão, meio irmão de Jesus, dirigida justamente uma carta à audiência em necessidade e enriquecida com ensinamentos profundamente relevantes, o texto de Tiago nele oferece um convite poderoso para a vivência de uma fé verdadeira e consistente. Então, Tiago vai proporcionar justamente essa perspectiva prática. Então, essa sua realidade para a gente hoje, que vivemos nos dias atuais, ela traz justamente esse incentivo de vivência moral e prática, de acordo com o que está preconizado na palavra de Deus. Então, a carta ela se torna contemporânea e atual justamente pelo fato de ela ser a palavra de Deus, né? Porque ela é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus na vida de Tiago, meu irmão, meio-irmão de Jesus, e traz ensinamentos práticos para a nossa vida, para que nós venhamos a sempre crescer e desenvolver-nos, tanto no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa primeira lição deste trimestre do ano de 2025 e estaremos, ao longo deste trimestre, comentando os temas da carta que Tiago escreveu. Nós queremos falar que a carta a Tiago, na verdade, a carta que Tiago escreveu para as 12 tribos que estão dispersas. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.